Ele tá vindo com o carro dele, quando ele passa por cima de pedras. Nos trabalhadores aqui. É. Ele passa por cima de pedras e o carro teve problema, ele para. Quando ele olha, 2 pneus furados. Nossa. E ele se abaixa para ver o dano no pneu. Nisso, aparecem 3 ladrões. Nossa. Tem um caso, doutor, que eu vi o seu vídeo, esse daí bombou. É o caso do Mamonas Assassino. Sim. Que você já começa o vídeo como que foi? Não foi acidente? Isso. O caso do Mamonas eu resolvi fazer, porque eu tô fazendo todos os casos de grande repercussão que artistas morreram. Sim, Então, legal. no Na Cena do Crime, eu tinha postado antes o caso Cristiano Araújo. E no caso Cristiano Araújo, que era um cantor realmente excepcional, ia ser um dos maiores cantores do Brasil, através de um acidente de carro, ele morreu juntamente com a namorada, que é a Alana. E eu fui levantar que nesse processo do Cristiano Araújo, o motorista foi responsabilizado. Ele foi responsabilizado? Foi. Eu contei a história inteira do Na Cena do Crime. O Cristiano Araújo, ele comprou um carro novo, um Era zero, uma Evoque na época, né? um Range Rover. Range Rover, Um né? Range Rover, que é um dos carros mais seguros. Aquele carro tem uma roda aro 20. Só que o segurança e motorista dele ganhou 4 rodas aro 22 de um jogador de futebol. Ele ganhou. Essas rodas tinham trincas. Nossa. E ele mandou fazer um reparo com solda. E ele ofereceu para o Cristiano achou bonitas as rodas e colocou as rodas no carro. Motorista. Então essas rodas foram colocadas no carro do Cristiano Araújo. Um dia antes do acidente, o motorista mandou lavar o carro. O carro foi levantado, o motorista foi fazer outras coisas e o rapaz tá lavando o carro. E o rapaz que tá lavando chama a proprietária do Lava Rápido. Falou, vem cá ver uma coisa. Quando ela foi olhar, Luan, a roda tava com trinca. Dentro, assim, Dava para ver. Sim. Caramba. Tá bem visível. Bem visível. Essa mulher que conhecia o motorista chamado Ronaldo, mandou um áudio para ele. Ficou apavorada. Falou, olha, as rodas do carro estão com problema. E eu tenho esse áudio e coloquei Na Cena do Crime. Caramba, doutor. O que aconteceu? Ele veio, pagou e levou o carro embora. Não falou nada? Falou nada. Nossa, se falasse pra ele ia falar, troca pelas Não, rodas mas você antigas. entendeu? Aí, ele vai pro show, termina o show, ele coloca o Cristiano e a namorada atrás, ele dirigindo, o empresário na frente, e eles estão indo pro hotel. Eles pegam uma rodovia que é 120 km por hora, e ele está a quase 170 km por hora. O pneu não estourou, a roda quebrou. A roda quebrou. A roda quebrou a 170 km quase. O carro capotou 4, 5 vezes. E como o Cristiano Araújo estava sem o cinto e a menina sem o cinto, eles foram jogados para fora do carro. Os dois morreram. O motorista teve pequenas lesões e o empresário, pequenas lesões. Por causa do cinto. Se tivesse cinto, Por provavelmente... causa do cinto. E aí eu resolvi rememorar esse caso. Por quê? Porque nós descobrimos, através do processo, em que o motorista foi condenado por duplo homicídio. O duplo, então, é os dois ali? Os dois. Duplo homicídio culposo. Ele não queria a morte. Mas ele agiu com imprudência. Ele agiu com imperícia. Então eu fiz esse relato. Ok? E agora, de pouco, a gente colocou um dos vídeos que está fazendo o maior sucesso, que foi a morte dos 5 integrantes do Mamonas Assassina, que aconteceu 2 de março de 96. O Brasil inteiro adora esses músicos. Adora, até hoje, adora, né? Que eram pessoas divertidas. E eu resolvi contar toda a história do último show e do último voo do Mamonas Assassina. Então, quem gosta do grupo Mamonas Assassinas, e se você quiser saber, como eu acabei de contar agora do Cristiano Araújo, a gente conta item por item do voo fatal que foi realizado de Brasília
para descer o avião em Guarulhos, onde morava todo o grupo em Guarulhos. Morar tudo lá em Guarulhos? E eu quero que o seu público assista lá no Na Cena do Crime essa história. Por quê? Porque o avião que foi alugado, que era um avião caro, um Learjet, um avião que se colidiu com a Serra da Cantareira. Mata. Bateu na Serra da Cantareira. Um choque tremendo. Morreram os 5 integrantes, morreu o segurança que estava lá, morreu um produtor que estava lá, piloto e copiloto. Só que quando tem um acidente, todo mundo chora, vai para o enterro, tudo bem. Mas é claro que eu sabia que ia ter um inquérito policial. Sim. E o meu interesse no YouTube Na Cena do Crime, Luan, é contar a história completa e o que decidiu a polícia e o que decidiu o CENIPA, que é o órgão que também investiga. E lá no Na Cena do Crime eu conto tudo. Né? O voo, eu conto da premonição que o Dinho teve, a premonição que o baixista teve antes do voo. Antes do voo? Eles fizeram, Como foi? eu tenho a gravação, o baixista foi cortar cabelo e como eles eram muito famosos, o cabeleireiro fez um vídeo. E o rapaz falou, nós vamos pegar um voo aí, eu tô com medo de morrer. O Dinho, antes de subir no avião, fez uma brincadeira também com receio de morrer. Caramba. Será que eles estavam sentindo? Então, houve uma premonição, porque foram várias pessoas que ficaram sabendo disso. Eles não gostavam de avião também. E eles tinham feito 3 shows praticamente em lugares diversos num único dia, em 24 horas. Nossa, loucura, hein? E o último voo, que era o voo para chegar em Guarulhos, eles pegarem um carro e descansar, o avião se choca contra a Serra da Cantareira. Eu vou deixar o suspense aqui, porque o motivo que o avião se chocou, porque no avião é para descer, não é para se chocar. Sim. Tem um motivo. Esse motivo eu conto lá no Na Cena do Crime. Quem gostar do Mamonas, assiste lá, porque realmente é impactante. Depois eu mostro o velório, eu mostro a mãe falando, a ex-namorada do Dinho, e tudo o que aconteceu para as pessoas terem na memória o caso completo desse triste incidente com os Mamonas Assassinos. E eles foram ali, eles cravaram a geração, né? Até hoje em dia o pessoal escuta a música deles ali, ficou muito chateado, passou na... Foi um caso realmente que parou o Brasil, né, doutor? Não, porque é o seguinte, é um grupo diferente, né? Eles não inventavam músicas, né? Eles pegavam músicas já existentes, faziam uma paródia com uma brincadeira muito saudável, e a criançada gostava, todo mundo gostava. Então hoje numa festa, se você colocar Mamonas Assassinas, todo mundo pula. Então foi uma morte realmente muito triste. Mas por que que o avião se chocou? Que não é qualquer avião. Era um avião bom? Avião bom. Avião a jato. Era jato? Não era avião de hélice. Não era tec-tec, não? Não era avião bom. Nossa. Então como é que um avião... Por que que um avião se choca contra a Serra da Cantareira? No caso do Cristiano, eu já contei, que foi a roda que quebra. No Na Cena do Crime, eu mostro a roda, mostro o carro todo virado, mostro tudo. Para que você entenda o porquê que um artista morre num acidente, ou de avião, ou de carro. Sempre teve um motivo. E esse motivo a gente vai buscar aonde? Vai buscar no inquérito policial, vai buscar no processo criminal, como história, porque as pessoas querem saber o caso por completo. E se você for ver, no Brasil sempre vai ter o seu trabalho, né, doutor? Quem é de investigação, de tudo. Hoje em dia o senhor tá trabalhando na polícia Não, ainda? eu me aposentei como delegado. Pra você ter uma noção, eu hoje, antes de vir para cá, eu tô redigindo o roteiro do caso do baixista do grupo Traje a Rigor, o Mingau. Você lembra que aconteceu com o Mingau? Lembro. Tá até aqui na pauta que vai pra dar um spoiler pra Não, gente. então, eu tô fazendo esse roteiro, eu já consegui alguns laudos. É muito triste. Dá trabalho, né, também, né? Não, dá trabalho. Como eu te falei, como eu fui no programa de noite em 2017, eu conheci o Mingau. Nossa. Eu conheci o Danilo, eu conheci a Juliana, eu fiquei com eles um pouco lá conversando antes.
E quando eu soube da notícia do Mingau, e hoje eu não sabia bem como foi a lesão no Mingau. E eu consegui hoje o depoimento do rapaz que estava ao lado, que era o amigo de infância dele que mora em Paraty. Ele foi na casa desse cara? Não, o Mingau tem casa lá em Ah, Paraty, ele sim. gosta de ir lá. Então eles pegaram, o Mingau pegou com a caminhonete dele o amigo, ele passou num banco, retirou R$ 300 em dinheiro e eles iam comer um sanduíche. E nesse percurso, eles passaram num local, que é um local que o delegado fala que é perigoso, O delegado deixa essas palavras. à noite, 23 horas. E o Mingau, talvez sabendo que é perigoso, ele acelerou o carro. E numa praça que tinha uma valeta, ele passou em alta velocidade. Lá estavam traficantes. Os traficantes imaginaram que era um carro da polícia descaracterizado. Por ser grande, ser preto, ser alto, né? E fizeram tiros contra o carro. Quando fizeram esses tiros, eu hoje consegui o depoimento do amigo dele de infância. O amigo fala que ouviu os tiros e o amigo se jogou, ele se abaixou no passageiro. O Mingau, que estava dirigindo o carro, perde o controle e bate numa casa. Quando ele bate nessa casa, o corpo do Mingau pende para o lado do passageiro. E o passageiro imaginou que ele estava se escondendo. Sim. E aí, como pararam os tiros, ele começa a conversar com o Mingau. Ô, Mingau, já parou os tiros. Só que o Mingau estava parado. Nossa. E aí, quando ele percebe o sangue, ele coloca o Mingau e ele percebe que o Mingau levou um tiro na cabeça. Nossa. Então o Mingau leva um tiro na cabeça que transfixou o crânio. Atravessou? Atravessou. Ele foi socorrido para o hospital em Paraty, viram a gravidade, colocaram num avião, trouxeram para São Paulo, para o Hospital São Luís, foi ser operado, mas está hoje com uma situação precária, não fala, não anda, não sei se ele entende o que falam. Então é um caso muito triste que eu estou redigindo, vamos gravar, e daqui uns 20, 25 dias vai estar lá no canal Na Cena do Crime. E nesse caso, doutor, você acha que ainda é possível encontrar os responsáveis? Não, foram presos. Foram presos? Eu Chegaram a ser estou presos? levantando as prisões e eu estou levantando agora, eu quero saber a situação processual deles. Se já teve condenação, se não teve condenação, quero trazer o caso inteiro, que eu acredito que já deva ter condenação e provavelmente estão presos. Porque na época a polícia agiu rápido e rapidamente prendeu 3 pessoas. Tá? Eu acho que é como uma cidade menor, é mais fácil, né, identificar. Sim. Então, eu quero levar o caso do Mingau completo, porque é um caso chocante. Um rapaz de 56 anos que tinha uma filha Nossa. e que estava no auge da carreira e que perde a vida. Sabe? Tá lá numa casa. Um outro caso parecido, para quem se lembra, eu contei no Na Cena do Crime, o caso Gerson Brenner. Nossa, isso daí eu não conheço. Então, você não conhece porque você é mais jovem. É, mas... Gerson Brenner, na década de 90, era o galã da Rede Globo. Caramba. O Gerson Nossa, Brenner era muito conhecido. era o Cauã Raymond de hoje. O Gerson Brenner era o principal ator da novela das 9. Era o sucesso. Sucesso. Era modelo. Era um modelo que virou artista. Recém-casado. A mulher dele, que é minha amiga, 8 meses grávida. Nossa. Ele sai de São Paulo, dirigindo um Golf. Na época era carro de boy, né? Carro de boy, e ele vai para o Rio, porque ele morava no Rio. Mas ele vem em São Paulo participar de presença, que ele ganhava, né? Quando fora do serviço, você ganha para estar presente em algum lugar. Então ele ganhou o dinheiro dele e ele voltava para o Rio de madrugada. Ele preferia dirigir à madrugada porque não tem trânsito. E na Avenida Rodovia dos Trabalhadores, ele está vindo com o carro dele quando ele passa por cima de pedras. Nos trabalhadores aqui. É.
Ele passa por cima de pedras e o carro teve problema, ele para. Quando ele olha, 2 pneus furados. Nossa. E ele se abaixa para ver o dano no pneu. Nisso aparecem 3 ladrões. Nossa, esse é o erro das pessoas, né? 3 ladrões. Um cara aponta a arma para ele. Isso madrugada. Aponta a arma para ele. Ele tinha 1,90 m. Ele levanta. Alto, né? O rapaz deu um disparo. Atingiu a cabeça. Nossa. Quando eles atingem a cabeça do Gerson Brenner, eles fogem. Eles fogem. E o Gerson Brenner ficou estirado no chão. Sangrando. Desmaiado. Um caminhoneiro passa, avisa a polícia rodoviária. Chegam lá, ele em estado precário. Nossa. Socorre. Primeiro atendimento ali, próximo, traz para São Paulo. Mas nós estamos falando de um crime que aconteceu em 1990. Nós estamos em 2025. Para encurtar a história, ele ficou encravado numa cadeira de rodas com mínima cognição. Nossa. Ele perdeu tudo na vida. Perdeu tudo. Perdeu a mulher, perdeu dinheiro, perdeu a profissão, perdeu a fama, perdeu tudo por causa de um ladrão. Por causa de um carro, às vezes o cara queria levar, sei lá. Perdeu tudo. A história do Gerson Brenner, para quem é mais velho que você, conhece o Gerson, vai poder assistir toda a história. Eu consegui tudo. Consegui o depoimento dos ladrões, consegui tudo. Consegui o delegado que ficou meu amigo, o delegado que fez, que prendeu. E quem não conhece o Gerson Brenner e quiser saber a história do Gerson Brenner, corre lá Na Cena do Crime, porque é uma história impactante e a gente vê, Lua, que o Brasil não aprende. Não. Crimes graves. Vem acontecendo. E depois disso, piorou. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.